Quando o assunto é devocional, existem duas frases que eu ouço bastante. Eu não tenho tempo para fazer o meu devocional. Eu tento, mas eu não consigo. O vídeo de hoje é para te ajudar a superar esses dois problemas. O seu momento de devocional é o tempo que você para no seu dia para conversar com Deus, para falar com Deus e permitir que Ele fale com você também. E como isso acontece? Acontece através da oração e da leitura da palavra. Quando você diz que você não tem tempo para fazer o devocional, na verdade, o que você está dizendo é que você ainda não entendeu a importância do seu devocional. Afinal de contas, quando a gente acha que uma coisa é importante, a gente dá um jeito. Então, eu quero começar falando sobre isso. A gente já falou bastante aqui no canal sobre a importância da gente ter um relacionamento com Deus. E a ideia é que o seu devocional faça exatamente isso. Assim como qualquer relacionamento que você começa, para você conseguir criar intimidade, para você desenvolver esse relacionamento, você precisa investir tempo e energia. E no seu relacionamento com Deus não é diferente. Uma analogia que a gente encontra na Bíblia é quando ela fala que Jesus é o pão da vida. O que isso significa? Dizer que Jesus é o pão significa que ele é o nosso alimento espiritual. A gente precisa estar em contato com ele para que a gente possa crescer e se desenvolver. Da mesma forma que uma pessoa que come apenas uma vez por semana não vai ter uma vida saudável, não vai conseguir desenvolver, não vai ter força, não vai conseguir viver, você também não pode querer viver se alimentando apenas de ir na igreja no fim de semana. E é para isso que seu devocional serve. É para que você se alimente diariamente da presença de Deus. Para que você alimente o seu espírito, para que você se fortaleça e desenvolva o seu relacionamento com o Pai. E cá entre nós, um relacionamento com Deus não é muito mais importante que a sua faculdade, o seu trabalho, ou o que quer que sejam as responsabilidades que você assumiu na sua vida? Então eu tenho certeza que você consegue sim encontrar nem que seja 5 minutinhos para estar com Ele todos os dias. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, tem vários vídeos aqui no canal que podem te ajudar. A gente já falou bastante sobre relacionamento com Deus e a gente ainda vai continuar falando. Mas além de tudo isso, aquele que convence o seu coração da importância do seu tempo com Deus é o Espírito Santo. Então, se você ainda está tendo dificuldade para entender isso, ore sobre isso e peça para que Ele convença o seu coração. Porque quando Ele nos convence, ninguém precisa nos dizer nada. Vamos para o segundo problema então. Essa coisa de você não conseguir fazer o seu devocional é muito mais um problema de organização ou de desenvolver de um hábito do que uma questão de entendimento ou um problema espiritual. Então, vamos explicar mais ou menos como que você faz para identificar qual que é o seu problema e resolver ele. O primeiro aspecto que eu acho que pega muita gente é o fato de você não organizar o seu momento com Deus. Assim como você precisa se organizar para todas as suas outras responsabilidades, você também precisa se organizar para isso. Vamos continuar lá no exemplo da faculdade. Você sabe a hora que você tem que ir para a faculdade. O que isso significa? Significa que você sabe que horas você tem que sair de casa. Se você for de carro, se você for de ônibus, se vai dar tempo de comer antes, depois, se você vai comer lá, se você tem que levar dinheiro. Enfim, você se organiza com relação a isso. Com o seu tempo de devocional é a mesma coisa. Se você não estabelecer um horário para você fazer o seu devocional, você não vai organizar todas as outras coisas que envolvem o fato de separar um momento do seu dia. Isso significa que você não vai se organizar para estar em casa no horário de fazer o devocional, ou você não vai parar de fazer uma atividade que você possa estar fazendo para ir fazer o seu devocional, porque você não estabeleceu um horário para ele. Ou seja, você não assumiu esse compromisso como um compromisso de hora marcada. E isso torna tudo muito mais difícil. E torna tudo tão difícil porque quando a gente não tem algo pré-estabelecido, é muito fácil ficar jogando para frente. Quer um exemplo? Se você coloca na sua cabeça que você tem que fazer o seu devocional, mas não estabelece um horário, você pensa: ok, preciso fazer meu devocional amanhã. Aí você acorda, faz toda a sua rotina da manhã, faz toda a sua rotina da tarde, faz toda a sua rotina da noite. E aí você só para pensar que você não fez o seu devocional quando você tá na sua cama, exausto. Aí você, quando faz, você entrega aqueles 5 minutos mais ou menos para Deus, que você já tá tão exausto que você não consegue nem se concentrar naquilo que você tá fazendo. Você não fez isso porque você não queria ter o seu tempo com Deus, ou porque você não entende a importância do seu tempo com Deus. Você só fez isso porque você não se organizou para ter o seu tempo com Deus. Dito isso, entenda que você precisa assumir o seu tempo de devocional como um compromisso. Isso significa que se porventura você precisar alterar o horário desse compromisso, você vai precisar remarcar ele. Ou seja, se você decidiu que você vai fazer o seu devocional no seu horário de almoço e acontecer alguma coisa que você não vai poder fazer no seu horário de almoço, você precisa planejar para quando que vai ficar o seu devocional. Vai ser quando você chegar em casa? Vai ser antes de dormir? Quando que vai ser? Porque não é só uma coisa que você pode cancelar, você precisa remarcar. Ou seja, você precisa se reorganizar.
Então tá, agora você já sabe que você precisa separar um horário para o seu devocional. Então vamos para o segundo problema, que é como é que você faz para organizar esse tempo. Existem 3 grandes horários aí que o pessoal escolhe para fazer o devocional. Isso é, quando acordam, no horário de almoço ou antes de dormir. Existem algumas armadilhas que você pode cair em qualquer um desses horários, que eu vou tentar te alertar para isso não te atrapalhar. A primeira é se você escolhe fazer o seu devocional pela manhã. O que geralmente acontece? As pessoas programam acordar um pouco antes para fazer o seu devocional. Afinal de contas, ela já tem todo o resto do dia planejado. Qual que é a grande armadilha de você fazer o seu devocional num horário mais cedo do que você costuma acordar? É você jogar esse padrão de devocional lá em cima, querer fazer 2 horas de devocional. Você precisa ser realista, isso não vai acontecer do dia para a noite. É um hábito que precisa ser desenvolvido. Ou seja, não adianta você querer levantar às 4 da manhã, a não ser que você seja uma pessoa extremamente determinada. Nesse caso, você tem minha admiração. Mas se você não é essa pessoa, vai ficar complicado de você levantar 1 hora, 2 horas mais cedo do que o seu horário normal. Então, o que você vai fazer? Estabeleça um horário que seja realista para você. É realista você acordar 15 minutos mais cedo? É ótimo, começa com 15 minutos. Não pode ser um sacrifício que em algum momento você vai olhar e falar, meu Deus, é impossível. 15 minutos é uma coisa que eu acho que todo mundo consegue. Então, ótimo, vamos estabelecer 15 minutos. Isso significa que você vai começar com 15 minutos. Se você está fazendo 15 minutos e está achando que é pouco tempo, beleza, você já estabeleceu um horário um pouco mais cedo para acordar. Então, você aumenta esse tempo. E assim progressivamente. Por que isso é importante? Porque se você não conseguir fazer 1, 2, 3 dias, você vai começar a nem querer tentar mais. Porque ou você fica envergonhado de chegar diante de Deus de novo, pedir perdão de novo porque você não conseguiu, ou você vai se sentir desanimado e vai acabar desistindo, que é uma coisa que acontece com muita gente, durante muito tempo aconteceu comigo também. Então, tenta ser realista no horário que você vai estabelecer, se for no seu tempo da manhã. Quanto ao horário de almoço, existem 2 problemas que são pequenininhos. O primeiro é você encontrar um lugar e um momento que você possa estar só você e Deus, sem ter outras pessoas te atrapalhando. E o segundo é que você não pode esquecer que durante o fim de semana você não tem aquele horário marcado de almoço. E provavelmente você vai querer almoçar com a sua família ou, enfim, com alguma pessoa querida para você. Eu tô querendo dizer que você pode sim escolher o seu momento de almoço, mas lembre de planejar também o seu fim de semana. Senão você vai ter feito a sua semana inteira bonitinho, vai chegar no fim de semana, você vai perder o ritmo e vai ser difícil de fazer de novo na segunda. E para quem faz no horário da noite, o único problema é que a maioria das pessoas diz que vai fazer antes de dormir. E antes de dormir é uma coisa muito vaga, gente. É muito fácil de você se trapacear nesse antes de dormir. Se você não tem um horário bem certinho para você dormir todas as noites, é muito fácil de você ficar na internet, vendo seriado, ou na televisão, ou o que quer que seja, e esquecer que você precisa fazer o seu devocional. E aí a hora que você vai dormir, que você para na sua cama, que você lembra que o gatilho mental que você criou é preciso fazer antes de dormir, você já está tão cansado que você não consegue fazer com qualidade. Então, a minha dica para você é, quer fazer à noite? Beleza, só estabelece um horário. Aí você vai ter que parar o que quer que você esteja fazendo antes, fazer o seu devocional e depois voltar para sua atividade. Mas você tem aquele compromisso de um horário marcado. Eu sei que esses exemplos que eu dei aqui não são taxativos para todo mundo, mas eu achei que podia ser uma boa ideia para tentar ajudar vocês a evitarem alguns problemas, alguns desânimos desnecessários, vamos dizer assim. Vou encerrar essa parte dos horários com o seguinte fato. Devocional é um hábito. Você tem que transformar isso numa coisa automática. Isso significa que você precisa ter um horário para te ajudar, você precisa criar um gatilho, tipo, horário de almoço, ou às 9 horas da noite, ou quando seu celular despertar, ou enfim, quando alguma coisa acontecer, antes de tomar banho, depois de tomar banho, sei lá, um gatilho que te ajude a lembrar de fazer o seu devocional. Porque é muito fácil a gente se perder na nossa rotina e acabar deixando a coisa rolar. E aí não é nenhuma questão de disposição do nosso coração de fazer, é só uma questão de que a gente realmente não se organizou. Agora que você já sabe a importância de fazer o seu devocional e qual horário que você vai fazer o seu devocional e que você não pode desanimar, que você tem que continuar tentando até desenvolver o hábito, eu tenho um presente pra você. Sim, é o presente que eu prometi na semana passada, que eu fiz com muito amor e carinho, que eu tenho certeza que vai abençoar. Eu fiz um devocional planner para vocês imprimirem e usarem na casa de vocês no momento de devocional de vocês. Como o nome meio que diz, né? Mas tudo bem. Você vai ver que existem algumas perguntinhas relacionadas ao vídeo de hoje e mais algumas outras coisas. O planner é autoexplicativo, eu acho que vocês vão entender como ele funciona, mas para deixar tudo bem claro, eu vou deixar um post lá no blog com vários detalhes para vocês, o link vai estar aqui embaixo.
Então é isso, gente. Desculpa se esse vídeo ficou meio confuso. Eu admito que foi bem difícil de gravar. Não sei o que estava acontecendo. Tem alguém que não queria que esse vídeo saísse. Mas não importa. Deus é fiel e a gente chegou até aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido bênção para a vida de vocês. Se foi, não esquece de deixar o seu joinha, de comentar aqui embaixo. E não esqueça de compartilhar esse link. Eu tenho certeza que assim como você foi abençoado, muitas outras pessoas também podem ser abençoadas. Então é isso. Beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!